Aí, quais são as consequências para o paciente nesses distúrbios de voz, de fala? O que acontece com o paciente? Na verdade, ele começa a ter aquilo que a gente conversou no começo, né? Ele começa a se isolar, porque ele começa a cansar para falar. As pessoas não entendem, tanto que eu sempre pergunto, quantos % as pessoas entendem do que o senhor fala? E isso eu quero ver se bate com o que eu estou sentindo ou a família me relata. Porque o paciente que ele às vezes tem uma pequena alteração, mas ele acha que ninguém entende quase nada, ele está supervalorizando aquilo. Ou seja, para ele é muito importante falar e o pouco que as pessoas perdem é complicado para ele. É um paciente que adere bem à terapia. Adere bem, porque normalmente eles chegam para baixo ali. Está muito importante aquela alteração mesmo que pequena. Eles chegam com... eles chegam deprimidos, chegam chateados, porque não conseguem mais se expressar. E mesmo que seja uma alteração pequena. Agora, tem paciente que tem uma alteração enorme, ele fala assim, acho que as pessoas perdem 10%. Eu estou perdendo 50%. E ele acha que perdeu 10%. Então, esse paciente tem pouca percepção da alteração. São pacientes que não aderem tanto à terapia, porque ele não acha que é tão importante. Ele fala, tenho isso mesmo? Não, acho que é a minha mulher que está surda. Não, é que eu não sei porque as pessoas não me entendem. É porque eles não prestam atenção em mim. Então, isso tem uma relação importante com a forma como ele está se percebendo. E isso é uma alteração da doença. Eu não acho que é falta de aceitação. Eu acho que é uma diminuição da percepção, da atenção que ele tem para aquilo. Tá? Ele realmente não percebe. E isso pode levar ao isolamento, porque ele se cansa, porque as pessoas perguntam duas vezes, ele não entende. Então é inconsciente, né? Um isolamento inconsciente. É uma coisa que acontece gradativamente. Eu já falei 3 vezes, ele não entendeu. Tem gente que completa o que ele fala quando ele demora. Tem gente que tenta adivinhar e já começa a responder. Eles se irritam às vezes e falam, deixa. Como é que você trabalha a família dele? Que isso é um problema, né? Isso é um problema. Ele está lá numa mesa, ele quer falar. Ninguém presta atenção. Alguém adivinha o que ele quer falar. Ou alguém adianta o que ele quer falar. Como é que você trabalha a família? Isso aparece no meu consultório, né? Eu estou conversando, às vezes porque eu sempre falo primeiro com o paciente. Então, eu me direciono a ele para fazer as perguntas. O que ele não souber, o que ele tiver dúvida, o que eu quero fazer uma complementação, eu pergunto à família. Mas, normalmente, eu pergunto para o paciente, a mulher já responde. Eu pergunto para o paciente, a filha responde. Não deixa ele falar. Não deixa ele falar. Por quê? Porque ele demora. O meu papel é esperar. O da família, ele não se aguenta, porque toda hora ele demora demais para responder. Ou ele é lento para responder. Então, eu falo assim, olha, deixa ele responder para mim, porque isso já é avaliação. E depois, eu vou orientando. Então, aí nas sessões, eu termino de fazer minha sessão, eu vou explicar o exercício, e aí eu já oriento como que é a melhor forma de lidar com essas questões. Tem que deixar ele tentar, senão também a gente não vai trazer nada do que se ganha em terapia para o dia a dia. E você vai isolar mais ainda o paciente. Né? Ou seja, nós temos que ensinar os familiares a incluir o paciente na roda de conversa da família. Então, a família toda, ciente dos problemas da pessoa, precisa ter aquele comportamento, ou seja, isso envolve mudança comportamental da família. A família precisa mudar o comportamento da família, incluir o membro que está com parkinsonismo, e fazer com que a família precisa estimular a pessoa a falar e ter ciência de que, além da bradicinesia, que é o retardo dos movimentos, isso acontece com a fala também. Então, a fala é vagarosa. Mas não só fala vagarosa. É importante notar que, além da voz, fala vagarosa, etc., o pensamento do parkinsoniano é mais lento. Então, a bradicinesia acontece não somente na fala. Todo o eixo da comunicação. Isso. Acontece também, inclusive, no pensamento e no raciocínio. Por isso que nós temos que ter paciência com esse paciente. E tem uma outra coisa, eles têm também o que a gente chama de fadiga sensorial, né? Então, assim, aquela família que todo mundo fala ao mesmo tempo, tá no almoço e todo mundo falando, não sei o quê, ele acaba até se cansando. Então, você vê que às vezes o paciente está na mesa e ele começa a fechar o olho. E tira até uma soneca, às vezes. Pode até tirar, mas não é que ele está com sono, é que aquilo vai cansando, porque é muita informação para ele, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho dessa mudança, né, familiar mesmo, essas orientações são importantes. Em grupos menores. Isso, um por vez. Se direciona ele, deixa ele falar. A gente, no podcast de reabilitação, uma das coisas que foi mais frisada lá é o exercício físico, né?
exercício físico é fazer as atividades, andar, correr, né? O Rodrigo falou em subir montanha, e mesmo lá naquele podcast eu falei, você não precisa de subir montanha, vai andar perto da sua casa, vai andar no parque, vai exercitar. Deixar falar é um exercício. Exato, né? Exato, porque senão, assim, lá dentro do consultório... Isso é uma reabilitação, exato, né? Porque dentro do consultório é 1 hora, 2 vezes na semana, ele vai falar 2 horas só por semana, né? Ele precisa trazer isso para o dia a dia, até porque o cérebro aprende por repetição. Se eu só faço aquela repetição naquele momento e é uma situação dirigida, ele não consegue levar isso para o dia a dia. O cérebro vai aprender por repetição e depois ele vai fazer através da função. Então, a função é conversar com as pessoas. Então, não é só o exercício, mas também o falar, o comer, né? Poder exercitar aquilo que a gente trouxe na terapia como benefício e trazer para o dia a dia. Se você readequar, eu acho que o papel fundamental teu é a readequação na comunicação do paciente, é isso. O ponto final é esse. O que a gente mais quer, o nosso objetivo final, o alvo é esse. A gente vai falar mais daqui a pouquinho dos exercícios que você faz, que você orienta o paciente, mas a readequação junto com a família é fundamental. É o alvo. É levar para o dia a dia. Isso. E a família e os amigos, eles fazem parte da reabilitação. Isso que é importante. E a família e os amigos, eles precisam motivar a pessoa a falar. Ou seja, a família e os amigos, eles são partes importantes para tirar o paciente da depressão, porque nós sabemos que depressão faz parte da doença. E além disso, de promover a reabilitação da fala. Como a gente faz a reabilitação motora. Isso. E não só isso, reabilitação do pensamento. É através da fala que nós reabilitamos o raciocínio e o pensamento. A percepção de receber informações, processar e se comunicar. Perfeito.